Olá, ouvintes. Eu sou Adolfo Neto, professor da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. E eu sou Gustavo Pinto, professor aqui na Universidade Federal do Pará, e este é o Fronteiras da Engenharia de Software, um podcast feito para refletir sobre o presente e futuro da engenharia de software. Fronteiras da Engenharia de Software é um podcast de divulgação científica que discute mensalmente diversificados temas da engenharia de software. Os episódios abordam questões fundamentais da engenharia de software até os mais recentes avanços na área. Para o nosso quarto episódio, entrevistamos Marcelo Maia, que é professor titular da Universidade Federal de Uberlândia, onde também lidera o Laboratório de Engenharia de Software Inteligente. Nos últimos anos, o Marcelo tem trabalhado na área de mineração de repositórios de software, frequentemente interagindo com questões relacionadas a como extrair conhecimento embutido nos dados de repositórios de diversas naturezas e como transformar este conhecimento em ferramentas ou práticas que facilitem a vida do desenvolvedor de software. Neste episódio, vamos conversar sobre Bad Smells. Vem com a gente! Oi, Marcelo. Tudo bem? Você pode se apresentar para nossos ouvintes? Olá, Adolfo, Gustavo. Olá, ouvintes do Fronteiras de Engenharia de Software. Antes de mais nada, eu gostaria de parabenizar a iniciativa de vocês criarem o Fronteiras da Engenharia de Software. É um prazer e uma honra imensa poder estar aqui com vocês. Eu comecei minha carreira ainda na graduação, em 1989, um bom tempo atrás, né? Trabalhando como programador analista, desenvolvendo sistemas de informação para uma atacadista de tecidos. Os sistemas eram desenvolvidos em C e apoiados assim por uma biblioteca de B-trees. E era impressionante porque os recursos computacionais na época eram escassos, né? E dava para rodar em um supermicro EDISA os nossos sistemas. EDISA era uma fabricante de software brasileira. Bom lembrar que a gente vivia reserva de mercado nessa época. Então, mas ao formar, né, eu decidi seguir para o mestrado, né, e fui para o UFMG, trabalhar com o professor Roberto Bigonha, né, na área de linguagens de programação. Entrei como, assim, isso foi em 92 que eu fui para o UFMG, né, e em 93 eu entrei como professor assistente, passei num concurso na UFOP e decidi seguir carreira acadêmica desde então, em 1993. Logo depois segui para o doutorado na própria UFMG com o professor Bigonha, né, trabalhando com métodos formais. Em 99 eu terminei meu doutorado, voltei para o Preto, né, para o UFOP, isso ainda no século passado, 99. E percebi que seria, assim, difícil convencer os alunos a fazer pesquisa em métodos formais, que era o que eu tinha trabalhado no doutorado. Então eu estava com aquele dilema e resolvi mudar minha linha de pesquisa. Isso em 99, olha que interessante. Como o meu background era em linguagem de programação. E o livro de refactoring do Martin Fowler, né, que foi lançado em 99, né, no início dos anos 2000, já estava dando o que falar, né, tendo uma repercussão importante. Em particular, eu tinha visto um trabalho do professor Paulo Borba, da UFPE, na época, propondo uma linguagem de transformações de programa. Eu falei, poxa, vamos automatizar esses refactorings, né? Essa ideia do Paulo Borba foi bem interessante. Então, vamos para automatizar, vamos criar, né, um ambiente de metaprogramação para nós escrevermos esses refactorings e executá-los de forma automática, né? Isso, naquela época, para fazer isso, a gente usou basicamente o YAC, né? Um YAC para Java, um gerador de pastas para Java. Ainda não tinha o JDT do Eclipse, né? Se tivesse, teria facilitado enormemente nossa vida naquela época. E olha que interessante, na época, hoje professor da UFMG, o Eduardo Figueiredo, ele trabalhava conosco lá, ele era estudante de graduação ainda, e ele se interessou e nós propusemos um projeto de refatorar automaticamente programas. A gente já tinha escrito o ambiente de metaprogramação, já tinha programado alguns refactorings, e o projeto do Eduardo seria, olha, vamos refatorar automaticamente programas usando algoritmos genéticos, tentando achar a melhor estrutura do programa com refactoring, né? Como as funções de fitness
nós usaríamos métricas estruturais. Obviamente, para aquela época, eu acho que eu, assim, certamente pesei na mão com o Eduardo, né, um projeto bastante ambicioso na época, né, e ele conseguiu fazer, né, a gente teve alguns resultados até legais, mas foi muito, assim, para um trabalho de graduação. E olha que interessante, essa ideia, apesar de ambiciosa, para o trabalho de graduação em 2003, ela se mostrou viável, porque em 2009 foi publicado um trabalho, assim, bastante influente, que foi o JPROG, a tese de doutorado da Claire Legault, que está hoje na CMU, em Carnegie Mellon. Ela propôs fazer reparo automático de software com programação genética, com algoritmos genéticos, e o que influenciou e deu um impulso enorme nessa área de reparo automático de software, o que é uma ideia bastante similar ao que o Eduardo fez lá na graduação. Então, interessante, a gente tivesse seguido nessa linha, poderia estar trabalhando assim, similar ao que eles fizeram. Mas aí, em 2005, eu me transferi para a UF, saí da UFOP e fui para a UF, e entrei no programa de pós-graduação, orientando alunos, e eu resolvi novamente repensar a minha linha de pesquisa, né, por volta de 2010, e falei, poxa, estava havendo um auge na época de mineração de repositórios de software, né, porque as informações estavam muito disponíveis com esses repositórios do tipo SourceForge, do GitHub, tinha acabado de ser lançado, fazendo um sucesso enorme, e a gente tinha um background de pesquisa vindo de ferramentas para análise e manipulação de código, então nada mais natural do que tentar aplicar essas ferramentas e analisar repositórios de software em larga escala para extrair dados brutos, né, dos dados brutos, informação assim que pudesse ser transferida como um conhecimento prático para o desenvolvedor, né, que é basicamente a linha de pesquisa que eu tenho atuado hoje em dia. Então isso aí é um pouco da minha trajetória de pesquisa que eu contei aqui para vocês. Muito legal, Marcelo. Você vem trabalhando de linguagens, métodos formais, entrou ali no que hoje a gente chama de search-based e reparo automático de programa bem antes de virar modinha, né? Hoje o que mais tem é reparo automático de programa em ferramentas já até em nível industrial algumas, mas há 15 anos atrás, bem difícil, né? Parece que hoje em dia, né, você continua com interesse bem plural, bem diversificado na engenharia de software, né? Tem coisas como você mencionou, de análise de repositório, tem refatoração. Aonde que você concentra mais os seus esforços hoje em pesquisa em engenharia de software? Olha, Gustavo, essa é uma pergunta assim, interessante, né? Porque definir um tema de pesquisa, eu considero uma tarefa desafiadora. Muitas vezes, o que você escolhe pesquisar vai, inclusive, definir o sucesso da sua pesquisa ou não. Até porque tem um timing certo. Por exemplo, eu acho que aquela pesquisa lá atrás que nós começamos a fazer lá com Search-Based e Refactoring, talvez nós erramos um pouquinho o timing dela. Se a gente tivesse feito um pouquinho depois, talvez nós tivéssemos tido até um resultado melhor, outras talvez se eu tivesse insistido nela. Mas então o que eu venho de fato concentrando hoje em dia, né, em cima do que eu tenho desenvolvido ao longo dos últimos 5 anos para explicar, envolveu minerar repositórios de software em larga escala com métodos quantitativos, né, principalmente, também alguns estudos mais qualitativos com menor escala de dados, né? Então, nesses dois, assim, eu posso citar 2 exemplos assim, de trabalhos que eu considero que ilustram bem esses dois enfoques, uma parte mais quantitativa, uma parte mais qualitativa, né? Um foi um trabalho que nós desenvolvemos com o professor Marco Túlio, aqui do Fronteiras do Engenharia de Software, né? Da UFMG, onde foi parte de uma coorientação de uma tese de doutorado, né, lá da Luciana, onde nós analisamos code changes em larga escala para encontrar nessas code changes, que são code changes, né, quando 2 classes mudam no mesmo commit, né? Então nós mineramos essas code changes, né, criamos modelos para encontrar padrões nessas code changes e para poder entender como esses padrões poderiam impactar a qualidade de software. Então, esse é um exemplo de um trabalho de minerar repositórios de software em larga escala, tentar achar padrões e entender como isso pode impactar na prática do desenvolvedor. Um outro estudo em menor escala, que foi um estudo mais qualitativo de análise de dados também, então, talvez essa área a gente pode definir como software analytics, né, que é aplicar análise de dados dentro do contexto de engenharia de software, né? Então, teve um outro estudo mais qualitativo, que tem tido uma resposta bastante positiva da comunidade, principalmente de reparo automático de software, que foi
dissecar um dataset bugs, né? Em particular esse dataset, o Defects4j, né? O que foi esse dissecar? Foi olhar mesmo como que era esse conjunto de bugs, quase 400 bugs ali que eram compostos nesse dataset, nesse benchmark ali para estudar e comparar a eficácia das ferramentas de reparo automático, e nós fomos estudar com detalhes as características ali manualmente para entender melhor como que os diferentes detalhes dos bugs ali, que tinham as características dos bugs, poderiam impactar na performance das ferramentas de reparo, de forma, né, a direcionar a evolução dessas ferramentas, né? Bom, e aí nessa trajetória toda de minerar repositórios de software, inevitavelmente o que aconteceu foi que eu acabei percebendo que os métodos quantitativos, talvez mais poderosos para entender os dados brutos de repositório de software, acabam sendo métodos baseados em aprendizado de máquina, machine learning, né? Que também está, entre aspas, na moda aí, né? Todo mundo está estudando machine learning, mas aplicar machine learning em repositórios de software, por si só, já é suficientemente abrangente, né? A comunidade tem aplicado isso em mais diversas áreas da engenharia de software. Eu, particularmente, concentro em tarefas relacionadas a código-fonte. Meu interesse maior é tentar aplicar esses métodos para entender padrões no próprio código-fonte. E aí tem as diversas aplicações disso, né, como autocompletion, localização de bugs, né, information retrieval, né, para documentação de software. Essa é uma linha também que a gente tem trabalhando bastante. Eu acho assim, que vale a pena investigar isso, porque ao mesmo tempo que existe uma certa moda em fazer esse tipo de trabalho, deep alguma coisa, em referência a deep learning, né? Então, aprendizado de máquina do tipo deep learning. Por outro lado, a gente observa que simplesmente aplicar deep learning, aplicar modelos de machine learning em dados que sejam de repositórios de software, eles não são uma panaceia. Inclusive, existem algumas controvérsias que nem sempre os métodos de deep learning são os melhores, que vão dar os melhores resultados para tudo. Então, é uma área de investigação ainda importante, né? Porque o caminho aponta para isso, mas, ao mesmo tempo, existem diversos desafios em relação ao desenvolvimento de soluções nessa linha. Opa, Marcelo, nessa sua explicação breve, deu para mencionar que você tem trabalhado novamente com muitas coisas de machine learning, predição de defeitos, métodos quantitativos e qualitativos. E como é que entrou Code Smells na sua agenda de pesquisa? Ou eu deveria chamar Bad Smell? Como é que você caracteriza e como é que você percebe quando tudo isso começou? Olha, esse ponto assim, é bastante interessante, bem legal, eu acho assim. Apesar de que eu citei há pouco o livro do Fowler, né, anos 2000, um livro de refatoração, onde esse conceito de Bad Smells começou a ser amplamente divulgado, né, pelas pessoas. O interessante, né, e por isso eu até comecei a investigar ferramentas para refactor por conta disso, né, então esse tema Bad Smell, de certa forma, ele esteve próximo a mim, então eu sempre tive esse interesse lá já de olhar para Bad Smells, não diretamente, mas sempre veio em background eu olhando sobre isso, né? Então essa metáfora, né, que apareceu no livro, inclusive já havia sido proposta um pouco antes, né? E aí no livro a metáfora é de code smells, são smells para código mesmo. Depois a gente pode ver que smells na verdade é uma metáfora que você pode aplicar ela para qualquer coisa. E as pessoas usaram isso para aplicar, falar de smells em qualquer coisa que possa estar relacionado a design. Então, quer dizer, a terminologia Bad Smells só aparece aí no final da década de 90. Eu acredito que, na verdade, o primeiro programa que foi escrito por um ser humano, ele já deve ter contido algum tipo de smell. Porque isso é inerente à tarefa de programação, você ter uma codificação subótima de algum problema. Então veja, apesar dessa metáfora Bad Smells, dessa terminologia Bad Smells ter aparecido no final dos anos 90, já em meados de 70, um cara chamado Guy Steele, que é extremamente importante na área de linguagem de programação, ele já usava o termo código espaguete em um artigo, na década de 70. Ou seja, então o código espaguete já existia desde a década de 70 e já existia certamente desde a década de 60. Em 68, né, teve um artigo do Dijkstra, né, que ficou super famoso, né, onde ele fala Go-to statement considered harmful, ou seja,
O que, na verdade, o Dijkstra estava propondo era abolir o GoTo das linguagens de programação da época, né? Fortran e COBOL, que eram as principais linguagens, porque ele era um terror, né? Ou seja, as pessoas acabavam fazendo o que é o código espaguete, né? E aí, o que ele propunha, que ao invés de ter que consertar, né, não falava nem refatorar o código espaguete, né, ou seja, consertar um código cheio de GoTos não deveria ser uma das tarefas mais simples de fazer. Então, ao invés de ficar consertando programas cheios de GoTos ilegíveis, a ideia era que simplesmente se abolisse o GoTo das linguagens de programação. Ele demonstrava que isso não era necessário, né? E a história acabou dando razão a ele, né, porque GoTos, de fato, acabaram sendo abolidos das linguagens, né? Então, Marcelo, depois desse passeio na história dos smells, o que mudou hoje em dia, né? Você mencionou que desde o primeiro programa deveria ter um mau cheiro ali, mas hoje com linguagens mais modernas, por exemplo, Kotlin, que evita que variáveis sejam nulas, né, dentre outras características funcionais, eles tentam, de certa forma, por design, evitar que existam alguns smells na linguagem, né? Então, como é que esse recente avanço, modernização de linguagens em ambientes de desenvolvimento mudaram esse panorama de smell? Eles mudaram alguma coisa ou não? Olha, Gustavo, hoje nós não temos, de fato, hoje nós não temos GoTos, as linguagens estão modernas, estão bem mais modernas do que as linguagens da década de 70. Talvez os códigos, né, do tipo espaguete que existiam lá na década de 70 baseado em GoTos, talvez não existam hoje, só talvez em legados muito pouco usados, enfim. Mas não significa que nós não tenhamos outras perdições para escrever código subótimo, né? Por exemplo, quem nunca ouviu dizer nos termos copy and paste oriented programming, programação orientada a Ctrl-C, Ctrl-V, ou até mesmo Stack Overflow Oriented Programming, né? Quem nunca buscou um código no Stack Overflow, copiou e colou e fez uma solução? Então, o que nós percebemos é se, por um lado, essa ampla disponibilidade de código na web, um recurso assim, fantástico para os desenvolvedores, né? Por outro lado, essas teclas, benditas teclas Ctrl-C, Ctrl-V, né? Elas podem trazer problemas de duplicação de código que podem ter consequências danosas para o sistema, né? Código duplicado, também chamado de clones, né? É um exemplo, né, dos bad smells que existem hoje, e que já havia sido caracterizado também antes de Fowler e Beck escrever o trabalho dele sobre smell. Então, a gente percebe que o código duplicado, por exemplo, eles são o smell mais estudado. Ele é estudado já desde o início da década de 90, já existem trabalhos estudando esse tipo de smell. Então, veja, o interessante é que o trabalho do Fowler, a ideia foi criar uma metáfora poderosa, né? Essa metáfora deles é poderosa porque, ao mesmo tempo que é engraçado esse exercício, né, falar código mal cheiroso, né, é um problema relevante que atormenta, né, os desenvolvedores. E isso abriu um espaço para que uma série de outros potenciais problemas pudessem também ser categorizados e catalogados de uma maneira sistemática. Foi isso que acabou o Fowler fazendo, né? Ou seja, sistematizar a catalogação desses problemas recorrentes, né, desses smells, desses códigos subótimos, dessas anomalias aí. Nós, particularmente, né, fizemos um estudo, né, uma revisão sistemática, olhando trabalhos de 1990 até 2007, só para você ter uma ideia, né, nesse período de quase 30 anos, 27 anos, 28 anos, foram publicados mais de 100 tipos diferentes de smells, ou seja, o pessoal criou a metáfora e foram catalogando e foram olhando esses padrões subótimos em código, né? Então, nós temos uma diversidade gigantesca, assim, de smells nas diversas linguagens que estão usadas hoje em dia, apesar de todo o desenvolvimento das linguagens, né? Isso é natural, ou seja, porque quando lançou, eu lembro muito bem, quando lançou programação orientada a objetos, as pessoas falavam, olha, vai resolver a crise do software, né? E nós percebemos que não, quer dizer, programação orientada a objetos, qualquer forma de programação, ela pode ser mal aplicada e gerar código subótimo, né? Então, esse espaço de smells aí, enquanto nós tivemos essa flexibilidade para escrever código, ela vai estar existente e presente nos programas, tá?
Então, Marcelo, muito interessante isso aí. Eu até abro um parêntese aqui, que quando eu comecei a programar em Basic, né? Basic, não sei se você chegou a programar em Basic, mas você tem que numerar as linhas, né? Acho que até está relacionado com essa questão do SMEL do GoTo. Eu estava pensando até que talvez em Basic, né, a própria linguagem já seja um SMEL, né? Porque, quer dizer, essa prática de você exigir que as linhas sejam numeradas, nenhuma linguagem mais segue, né? Pensando nisso, em tudo isso que você estudou, todos esses mais de 100 tipos diferentes de code SMELs, você conseguiria identificar quais são os 3 principais code SMELs? Olha, no meio de 100 SMELs, né, escolher 3 não vai ser uma tarefa fácil, né? Assim, muito provavelmente cada especialista em SMEL aí poderia escolher diferentes SMELs, dependendo do olhar, dependendo do interesse, dependendo do critério adotado. Mas assim, esse desafio é interessante. Eu vou citar alguns SMELs que eu julgo especialmente interessantes, assim, até porque, e vou explicar o porquê que eu considero esses SMELs interessantes, né? Obviamente teriam outros, né? Mas vamos lá, vamos citar aí. O primeiro é código duplicado. Código duplicado é um SMEL importante porque duplicação de código é uma prática reconhecida, então, de longa data, né? Ou seja, copiar e colar trecho de código é uma prática já que existe há muito tempo. É um SMEL mais estudado. Nessa revisão que nós fizemos, nós identificamos isso. Os 2/3 do trabalho é para estudar o código duplicado. Então, de fato, é um SMEL extremamente importante. Depois eu citaria SMELs do tipo bloaters, né? Bloaters são inchaço, né? SMELs de inchaço, né? Ou seja, que alguma coisa incha, uma entidade incha. Em particular, existem 2 SMELs chamados Large Class e Long Method, né, que significa uma classe grande e um método longo, que também são SMELs bastante estudados, prevalentes, se encontra muito esses SMELs no código, e que qualquer disciplina de PO, onde você vai ensinar os alunos a programar com orientação a objeto, é um dos primeiros pontos que a gente enfatiza. Olha, não deixe sua classe crescer, você precisa quebrar suas classes, você precisa quebrar os seus métodos, né? Apesar que métodos e funções de composição funcional você já aprende até quando você aprende a programar, lá no primeiro período de um curso, no primeiro curso de programação que você vai fazer, você vai já aprender, né? Então, veja, quando o paradigma de programação, isso aí ainda Large Class tem um aspecto adicional, né, interessante. Quando o paradigma de programação orientada a objetos começou a se tornar popular, né, talvez um marco poderia ser Smalltalk 80, né, e eu gosto muito do número da versão da linguagem que ajuda a gente a lembrar o ano, né, então em 1980 teve uma primeira linguagem orientada a objetos de fato aí sendo lançada. E quando esse paradigma começa a se tornar popular na década de 80, e é bom lembrar que em 80 o pessoal de engenharia de software cunhou um termo chamado crise do software, né? Onde o software estava extremamente complicado de se desenvolver, né? Meio caro e sujeito a uma série de questões. Então, poxa, programação orientada a objetos vai ser uma panaceia que pode resolver a crise do software. E logo o pessoal rapidamente percebeu que não, né? Ou seja, você pode muito bem usar uma linguagem orientada a objetos e criar um programa que não vai implementar adequadamente os conceitos de orientação a objetos. Então, implementar adequadamente esses conceitos significa que você vai seguir princípios que foram estabelecidos ao longo da prática de OO, e esses princípios, talvez um dos importantes e fáceis de entender, é o princípio da responsabilidade única, né? Ou seja, está relacionado a uma característica de coesão entre os módulos, ou seja, uma classe não pode fazer muita coisa, né? Agora, quando a classe fere esse princípio, ou seja, ela implementa várias responsabilidades, ou seja, o programador, o desenvolvedor tem o impulso de ir colocando uma série de responsabilidades dentro de uma classe só, o que vai acontecer com essa classe? Ela vai ter a chance de se tornar uma classe grande. E essas condições de tamanho e várias responsabilidades vão implicar, possivelmente, no impacto na manutenção e evolução dessa classe. Então, isso é caracterizado como um SMEL, né? Importante, né? Sobre o Long Method também eu considero outro SMEL extremamente importante, até porque também quando a gente aprende a programar lá com uma linguagem que seja procedimental, uma das primeiras coisas que nós aprendemos é até fazer uma boa decomposição funcional, né? E por fim, talvez um terceiro SMEL aí, colocando duplicate code, os bloaters, eu colocaria um terceiro SMEL que está relacionado a essa. Diz tudo bem, eu não posso deixar todas as responsabilidades dentro de uma
classe só, tá? Então, preciso quebrar isso em diversas classes. Onde que eu vou colocar essas responsabilidades? Essa talvez é um dos maiores desafios, né, de design orientado a objetos. Você distribuir a responsabilidade entre um conjunto interessante de classes ali. E tem um SMEL em particular que ele é chamado de inveja de característica, é quando uma classe inveja a responsabilidade da outra, ou seja, ela implementa, na implementação dela, ela recebe uma referência para um objeto de uma outra classe e fica, ao invés dela manipular os próprios dados locais daquela classe, os seus próprios atributos, ela fica manipulando exclusivamente o objeto passado como parâmetro. Isso é chamado de inveja de características. Veja a metáfora, né? Usar inveja de características, large classes, os inchaços, os bloaters, enfim, os clones, né? Clonagem de software. Então, esses nomes, assim, caracterizaram os SMELs. Essas metáforas, elas são bastante interessantes. Então, eu citaria esses SMELs aí, né? Como sendo SMELs, assim, eu considero bastante importante porque eles afetam diretamente a estrutura do software como um todo, o design do software de uma maneira bastante importante. É interessante. E uma dúvida que eu tive, que você está falando muito de programação orientada a objeto, e com relação a outros paradigmas, por exemplo, em relação ao paradigma funcional, existem estudos também identificando SMELs, code SMELs em paradigma funcional? Veja, os SMELs, essa metáfora de SMELs, ela pode ser aplicada, sem dúvida, a qualquer atividade de design humano. A gente pode ter SMELs em arquitetura, né? Arquitetura construtiva, né? Construção de prédios, etc. Nós podemos, sempre que nós temos uma atividade de design, nós podemos ter um design subótimo ali. E certamente, né? Você pode... um exemplo em programação funcional é você não fazer uma decomposição funcional, um SMEL que vale tanto para a programação procedimental, imperativa, convencional, pode valer para programação funcional, que é o tal do long method. Você pode ter uma long function, né? Ou seja, ter uma função que ela tem responsabilidade demais ali dentro dela e que poderia eventualmente ser quebrada em funções menores. Então, esse conceito de SMELs, ele é muito abrangente, ele pode se aplicar a eventualmente qualquer atividade de design humano que temos. E certamente, né, eu acho que dificilmente uma linguagem de programação vai ser SMEL free. Eu acho que nós ainda não vamos até porque as linguagens de programação, elas são de uso geral, elas têm que servir para você compor programas de uma maneira bastante abrangente, bastante flexível, né? Quer dizer, se você, ao fazer isso, você abre demais o espaço de possíveis programas, o espaço de possíveis soluções, como deve ser, né? E, por outro lado, você também abre esse espaço para as pessoas fazerem código subótimo, tá certo? Então é isso. E aí, como é que um programador que está começando a descobrir toda essa literatura sobre code SMELs, como é que ele pode identificar um code SMEL se manifestando no código? Como é que alguém pode olhar um código, vamos dizer, uma das coisas que se recomenda para quem está querendo programar é, às vezes, você ir lá no GitHub, pegar um projeto que você gosta, dar uma lida no código. Como é que essa pessoa pode encontrar code SMELs no código dela ou de outras pessoas? Bom, essa é uma pergunta importante, né? Porque é isso que torna a disciplina, né? A disciplina de SMELs, vamos dizer assim, essa área de SMELs interessante, é porque ela tem que ser possível de você reconhecer. Você cria uma metáfora e você quer reconhecer aquela metáfora no código, né? Agora, veja o seguinte, essa metáfora, ela tem um aspecto interessante aí, porque o código do sistema, ele pode ser comparado com um organismo vivo. Os problemas de design, eles são sistêmicos, né? Ou seja, quando você tem uma doença, você tem uma doença que ela pode ser sistêmica. Muitas vezes ela pode ser localizada num órgão, mas às vezes ela pode afetar diversos órgãos. Existem doenças sistêmicas. E os problemas de design, muitas vezes, podem ser sistêmicos. Não é como um simples
cano rachado que você vai lá, onde ele está rachado, e faz um reparo, né? Por exemplo, tem um trabalho que eu acho bastante interessante, né, do grupo do professor Alessandro Garcia da PUC do Rio, que ele mostra que problemas de design de mais alto nível, eles podem estar associados a vários smells de código que se relacionam localmente, né? Ele fala que, olha, quando os smells de código se relacionam localmente e se juntam e se aglomeram ali, aquilo ali vai indicar um problema de design de mais alto nível. Isso acontece por quê? Porque a metáfora que o Fowler Beck propôs para Code Smell são sintomas mais atômicos, que podem ser percebidos em entidades mais localizadas, por exemplo, como um método, uma classe. Então, por exemplo, como que eu vou identificar? Você vai olhar um método ali e vai verificar se ele é grande ou não, se ele está longo demais ou não. É uma classe, se ela extrapolou, ficou grande demais ou não. Ou talvez, então, a gente está olhando localizadamente para algumas entidades, como método ou classe, ou você, talvez, alguns smells, eles vão se manifestar em vários métodos, como o Divergent Change, ou assim, em várias classes, como Shotgun Surgery, cirurgia espingarda. Eu não gosto muito dessa tradução, não, mas eu prefiro usar o termo em inglês, que é quando você, para fazer uma alteração, você tem que alterar várias classes ao mesmo tempo. Então, é um smell que pode aparecer, que vai estar se manifestando aí quando você faz em várias entidades. Mas, obviamente, esse olhar mais localizado, olhar um método ou olhar uma classe, facilita achar essas anomalias, mas, por outro lado, eles podem também esconder problemas mais sistêmicos, assim, que estão mais espalhados, né? Mas, voltando ao problema, você tinha perguntado como efetivamente, né, encontrar um bad smell no código, né? Olha, eu vou tomar esse exemplo, né, que nós acabamos de usar, que foi o large class, né? Existe aí uma certa área cinzenta na identificação do smell, que vai ter, inclusive, impacto importante nos métodos potencialmente automáticos de detecção desses smells. Então, vamos pegar o exemplo, large class. Como que o Fowler e o Beck lá definem large class? Eles dizem assim, uma large class é uma classe que tenta fazer demais e, possivelmente, por conta disso, ela vai ter muitas variáveis distantes, né? Uma classe que vai fazer demais e vai ter muitas variáveis distantes. Mas isso não é uma definição muito precisa. Quanto é demais? A partir de quantas variáveis nós vamos considerar que são muitas? E aí entra o problema, que nós não temos uma resposta definitiva para essas perguntas. Por exemplo, tem uma ferramenta chamada Decor, que é uma ferramenta bastante difundida. Ela é configurável da maneira como você encontra esses smells, mas ela define por padrão, por exemplo, um blob, que tem que ter uma large class. Blob é um smell, né, que é uma large class que tem autocontrole, né? Ele define que uma large class tem que ter um alto número de atributos e métodos, onde alto ele vai definir da seguinte maneira: ele vai pegar o número de métodos e atributos que acontecem nas diversas classes do sistema, vai traçar um box plot, que é dividir em quartis ali, né? E os métodos que estão altos, que estão lá nos mais altos quartis lá, ou seja, as classes que têm um número maior de métodos, eu defino um limiar ali, pelo sistema. E ele ainda coloca um outro parâmetro, que é um fuzziness ali, que é para não ficar com um número bem específico ali, né? Falar, olha, acima de, sei lá, você descobre que 25% das suas classes ali tem número de métodos e parâmetros e atributos acima, sei lá, de 30. Então, se tiver 30 é large class. Bom, aí se tiver 29 não é large class. Qual a diferença, né? Então, eles definem um multiplicador de fuzziness aí, onde você vai poder colocar mais para baixo, para cima e eventualmente talvez considerar outros parâmetros ali. Por exemplo, tem um livro que cita que é o livro do Anti-Patterns, do Brown, que também mostra lá diversos exemplos de código subótimo, entre eles blob, esse código espaguete, entre outros, né? Que ele fala que os blobs têm mais de 60 atributos e métodos tomados. Então tá bom, acima de 60 é um blob, abaixo de 60 não é blob, 59 não é blob. Então isso é apenas para dar uma ideia dessa incerteza que é definir esses limiares. Ou seja, existem alguns estudos, inclusive, que estudam essa percepção humana em relação ao smell. Então, veja, é um desafio muito grande, né, você identificar esses smells. Obviamente, quando a gente fala dos extremos, é mais fácil.
Recentemente, por exemplo, ensinando sobre smells para os meus alunos, eu peguei um código de um aluno de mestrado meu, né, e ele fez ali, normalmente, quando a gente faz esses códigos para projetos de pesquisa, são produtos, é código que eventualmente depois acaba não se usando tanto, né, então é um laboratório para achar bad smells nesse tipo de código, né, e lá nós achamos um método que controlava toda a operação do projeto dele, e eu rolava páginas e páginas e páginas explicando o método, então ali ninguém tinha dúvida que aquele método estava gigantesco e que ele precisaria ser modificado. Então os extremos são mais fáceis de você identificar. Agora, existe uma área, tanto para um lado quanto para o outro, né? Quer dizer, um método que tem, sei lá, 5 linhas, é um longo método? Bom, certamente não. É um método que tem lá 2.000 linhas, certamente é longo? Certamente sim. Né? E agora, o que está ali no meio? Certamente é uma área cinzenta e que é onde tem os maiores desafios para essas ferramentas automáticas que possam identificar os smells para a gente. É isso. Então, Marcelo, agora que a gente já sabe o que é um smell, né? Como ele se manifesta também, embora em alguns cenários seja nebuloso, né? Como você mesmo mencionou, minha dúvida é a seguinte: eu, como programador, eu tenho que ter essa preocupação em remover todos os smells? Assim, eu imagino que, como você mesmo mencionou, né, um projeto de um aluno em um laboratório de pesquisa está cheio de smell ali e é excelente para nível didático explicar aos alunos como não desenhar um sistema, né? Tá cheio de smell ali. Aí uma outra tarefa é tirar esses smells, né? Mas assim, preciso remover todos, assim, seria ingênuo eu acreditar que dá para remover todos os smells, ou eu posso me confortar em saber que tem um certo grupo de smells ali que não me prejudicam tanto, né? Ou eu tenho essa obrigação de pegar o catálogo aqui de design e aplicar 15 designs a cada classe que eu enxergar. Como é que você visualiza isso? Olha, Gustavo, você sabe que essa é uma pergunta assim, de pesquisa importante. Você tocou num ponto extremamente importante, inclusive difícil de ser respondido. E isso me lembra, né, assim, em 2008 eu não trabalhava especificamente com smells, mas eu estava numa conferência e nessa conferência apresentaram um trabalho sobre clones, detecção de clones. E um dos autores que estava lá apresentando o trabalho, depois teve uma sessão de discussão, né, onde vários autores, vários trabalhos de clone, era uma sessão conjunta de discussão, né, eles mostraram assim, que clones existem em todo o software. Até no kernel do Linux você vai encontrar clones. Pô, mas o kernel do Linux vai ter clones? Eles encontraram e mostraram, né, a quantidade de clones não é uma quantidade desprezível, não. A quantidade, na época, chegava assim, em geral tinha mais clones, por exemplo, menos clones do que Java, né? Mas ainda assim tinha em torno de 10%, né? Que é algo não desprezível, ou seja, 10% do código clonado, 5% do código clonado é um número razoavelmente expressivo, né? E interessante que eles permaneciam lá, ou seja, os desenvolvedores não necessariamente se preocupavam com aqueles clones. Poxa, isso me chamou muita atenção, né? Pô, que vai exatamente na linha que você está colocando, né? Para mim, fazia parte do senso comum que se você encontrasse um clone via código duplicado ali no seu código, eles são maléficos e eles deveriam ser removidos assim que encontrados. E aí, no meio daquela discussão, uma justificativa muito simples me levou a entender por que as coisas não são necessariamente assim, por que os smells muitas vezes prevalecem e permanecem no código, né? Ao você reestruturar um código, você pode inadvertidamente inserir erros, ou seja, mexer em código uma janela potencial para você inserir erros que podem não ser descobertos na fase de testes e eles se manifestarem em produção. Ou seja, nós estamos falando de um risco, né, de pegar um programa que eventualmente está funcionando e introduzir um erro nele. Então faz sentido correr esse risco? Faz sentido eu mexer num código que já funciona para eliminar o clone? Então, para muitos desenvolvedores isso não vai fazer sentido e vai explicar, e isso pode explicar porque muitos estudos, alguns estudos importantes mostraram que os sistemas apresentam smells e vão continuar com esses smells no decorrer do tempo. E os desenvolvedores não vão se preocupar, sabem que eles estão lá, vão simplesmente monitorá-los e não vão se preocupar em removê-los. E durante essas atividades de tentativa de remoção de smells, né? Pelo que você falou, teste automatizado é fundamental, porque senão você remove o smell
introduz um bug e ninguém viu. Imagino que outras práticas ágeis, como, por exemplo, refatoração. Refatoração deve fazer parte do dia a dia ali do removedor de smells, que também faz uso de testes automatizados, né? Então, imaginando que estou com confiança, tenho testes para garantir que meu comportamento não deve mudar ou, sei lá, minimamente. Se eu fosse ter um dia na semana com a minha equipe para melhorar a qualidade da base de código e vamos fazer uma sessão de refatoração aqui em conjunto com a minha equipe, teria algum grupo de smells no qual eu deveria priorizar? Então, está gostando do episódio até agora? A conversa com Marcelo Maia rendeu e foi dividida em 2 partes. Esta foi a primeira. Na segunda parte você irá saber como priorizar code smells. Assine nosso podcast para escutar a segunda parte assim que ela for publicada. Esse